tarde. Boa tarde, seu Ziro. Boa tarde, Bernadette. Ei, Neidezinha querida, boa tarde. Misericórdia para todos nós, seu Ziro. Fernando, boa tarde. Juliana, boa tarde. Um abraço para os seus familiares todos. Fernando para Margarete, Juliana para Clara. Nós vamos começar daqui a pouco. Vamos só esperar as pessoas chegarem. Neidezinha para o Washington, né? Para a filha. Boa tarde, Degi. Ricardo, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Boa tarde. Um abraço para Jandira. Daci, boa tarde, Daci, tudo bem? Um abraço para Adelaide. E Rosa, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem com o Nivaldo? Com seu filho? Também? Receba nosso abraço, todo mundo, todos. Vamos, são 2 minutos de vídeo, né? Ah, então tá bem. Então tá bom. Fabrícia, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem com você? Um abraço para dona Dilma, um abraço para Vitória. Como é que vocês estão? Seu Ilmair, como é que vai o senhor? Tudo bem? Como é que estão as coisas, Ilmair? Beleza? Um abraço para Elaine, viu? Nós não estamos conversando, vamos conversar essa semana. Voltei para casa. Dona Disse, como é que vai a senhora? Tudo bem? Boa tarde, paz do Senhor. Bom, meus irmãos, nós temos 3 minutos de vídeo. Nós estamos só esperando as pessoas se colocarem a postos. Elaine, boa tarde. Wagner, boa tarde. A Elaine entrou de mãos dadas com também o Ilmair. O Wagner, manda um abraço para Simone, tá bom? Fala com ela, manda um abraço para ela, por favor. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade do nosso reencontro e pedir ao nosso Pai que o seu amor possa se fazer presente em nossos corações, nos trazendo a esperança, a coragem, a força para enfrentarmos ainda os desafios que temos a enfrentar com a luz que Ele derrama sobre nós. Certamente encontraremos mais forças, mais lucidez para vencer essas dificuldades. Obrigado, Senhor, por tudo quanto tem feito por nós. Te agradecemos e te pedimos por nossas famílias, pelas famílias daqueles irmãos também que se encontram nos hospitais, que se encontram em situação difícil, que se encontram passando dificuldades. Que essa luz que o Senhor emana sobre nós neste momento vá até eles e possa lançar sobre eles a luz da esperança. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos por um encontro de muito aprendizado, de muita lucidez. Que este momento em que conversamos possamos compreender a necessidade do conhecimento e da paz interior.
Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Neusana, boa tarde. Marcelina, boa tarde. Eu estou bem também. Fabrícia, estou bem, graças a Deus. Tá? Muito obrigado por perguntar. Rosana, boa tarde. Um abraço para o Washington. Silvia, boa tarde. Um abraço para a família toda. Para sempre, Rosa. Ei, Rita, boa tarde. Um abraço para a Aline, para o Matheus, para o Robson. Bom, nós vamos começar falando sobre mediunidade e sintonia, sabe? Mas também nós vamos falar sobre sintonia e espiritualidade, porque no final das contas, né, tudo está envolvido. A espiritualidade, ela atua em todos os campos, né? Também estou bem, Rita, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem por aí também. Obrigado por perguntar. Então, é, a espiritualidade, segundo o que nós estamos lendo atualmente, nunca esteve tão próxima de nós quanto nesses momentos tão difíceis que andamos passando. Parece, né? Infelizmente, talvez seja assim que tem que acontecer. A dor nos une, né? E ela pode nos unir, né, em esperanças ou em desespero. Essa reunião que nós fazemos agora é uma reunião que tem que correr com as energias e sintonizados na esperança de dias melhores. Nós não podemos descartar a ideia de que está realmente muito difícil. Nós não podemos esquecer que tem muitas pessoas com muitas e muitas dificuldades precisando de auxílio, de ajuda, de oração, no campo material e no campo espiritual. Mas também nós temos que lembrar que quando nós nos juntamos em oração, nós adquirimos forças que irão auxiliar em muito as pessoas que estão ao nosso redor, irradiando essas energias e muitas vezes chegando essas energias às pessoas que se encontram neste momento nos hospitais, que se encontram nas ruas sentindo fome do pão, fome do espírito, fome de justiça. São tantas fomes nesse mundo que nós vivemos, né? O que nós podemos ajudar esses irmãos? O que nós podemos nos ajudar? Não é no desespero que nós vamos nos ajudar. Nós vamos nos ajudar buscando coragem, buscando forças para sermos, no mínimo, um auxiliar das entidades superiores. E é por isso que o assunto dessa tarde começa com sintonia, começa com abraço, começa com esperança, né, de pessoas também, como a Rosa acabou de dizer, esperando vagas na UTI. Sim, né? Nós vamos conversar um pouco sobre tudo hoje. Esperamos ser entendidos. E falando sobre como que nós vamos começar o nosso assunto dessa tarde, nós vamos começar falando sobre mitologia grega, né? Quem já ouviu falar na história do rei Midas, né? O rei Midas era um rei lá na Frígia, né? 800 anos antes de Cristo. E ele viveu, na verdade. O rei Midas teve o rei Midas, né? E ele era muito ganancioso, né? Muito ganancioso. E muito rico também, né? Ele ficava tão rico que ele ficava contando dinheiro o dia todo, né? Mas ele tinha uma filha que valia muito mais do que o ouro que ele tinha e que ele amava muito. Um dia, né, os seus camponeses, os seus súditos, né, disseram a ele que eles tinham encontrado um senhor perdido na floresta chamado Sileno,
né? E Sileno é, foi, foi levado ao palácio de rei Midas e Midas tratou ele muito bem, né? Tratou ele com muita dignidade, com muito amor, né? E aí ele ficou sabendo que Sileno ele era tutor, né, do deus Baco, né, do deus Dionísio, deus do vinho, e levou Sileno até o deus, né, e esse deus Dionísio ficou muito grato com ele e falou: você pode escolher o que você quiser eu te dou. Aí ele pediu, né, que tudo que ele tocasse virasse ouro. Dionísio assustou, não gostou nada do pedido, mas como era um pedido, né, ele deu a Midas o toque. Então ele pegou um raminho no chão e esse raminho virou ouro, né? Ele ficou admirado com aquilo, né? Dele pegar um raminho e virar ouro, ele pegou uma pedra e imediatamente a pedra virou ouro. Ele ficou super feliz, né? E pegou uma maçã e a maçã de repente virou ouro. Todo feliz, ele foi para o palácio, né? E pediu aos seus súditos que trouxessem para ele comida. Mas a primeira coisa que tocou foi a comida. Quando ele tocou na comida, a comida virou ouro, ele não pôde comer a comida. Então ele tentou tomar um vinho, né? E na hora que o vinho desceu na garganta, virou ouro líquido, né? E ele não sentiu, né, nenhum prazer em tomar ouro líquido. Então veio a filha dele correndo e abraçou ele. Quando a filha abraça ele, é, ela vira ouro também. Desesperado, o rei Midas, ele rogou, elevou suas orações, suas preces ao rei Dionísio, ao deus Dionísio, né? Pedindo para que Dionísio tirasse dele o dom de tocar ouro, né? E Dionísio era um deus muito bom, concedeu a ele dizendo assim: tudo o que você transformou em ouro, leva no rio e lava, né? E se lave também, porque aí as coisas voltarão ao seu normal. E foi o que Midas fez, né? Levou a sua filha ao rio, lavou a filha, lavou a maçã, lavou a pedra, lavou o raninho, né, de ouro e se lavou, né? E ficou tão chocado com essa experiência que ele abandonou tudo que ele tinha e foi viver na floresta com a filha, né, arrependido do ouro que ele tinha, né? Foi viver da simplicidade de se morar na floresta, cultuando um deus chamado Pan, deus da flauta. É, as pessoas no presente, né, tem um símbolo para essa mitologia que chama-se toque de Midas. São aquelas pessoas que em que elas tocam vira dinheiro, né? São pessoas que parece que são nascidas para o sucesso. Qualquer coisa que elas fizerem dá certo, né? Isso é conhecido hoje, né? Como toque de Midas. Mas também se diz isso de uma pessoa muito gananciosa, né? Que só pensa em dinheiro. Essa pessoa tem o toque de Midas. Interessante nós pensarmos sobre isso. Antes entrou um tanto de pessoas aqui que eu não dei boa tarde. Então vamos lá. A Fabiola, boa tarde para você, Fabiola. Um abraço para o Alisson. O Washington entrou agora. Seu Vitor, boa tarde. Pati, boa tarde. Né? A Noêmia, muito bem. Boa tarde, Noêmia. Saudade de você. Maurício, prazer, Maurício. Beleza? Mendes, como é que estão as coisas? Cláudia, um abraço para o seu pai, para sua mãe. Joyce, tudo bem com você? Um abraço para o Alisson. Então, essa história
ficou conhecida do Rei Midas, né? Muitos de nós conhecemos. Ela começa o nosso encontro dessa tarde, né? Tocar uma pessoa. Quantos de nós já não tocamos uma pessoa, né? Esse assunto, como eu disse aqui, escrevi até isso aqui, dá pano para manga, né? Porque o toque, neste momento especial que nós perdemos, né, nos dias de hoje, é o abraço, né? O abraço, ele é aquilo que nós representamos como o toque mais especial que nós deixamos, né? Diz assim, eu não posso abraçar mais. E tem muitas pessoas chorosas porque não estão podendo mais abraçar. É interessante, vocês me perguntem, né, ou me perguntarem por que mediunidade e sintonia tem a ver com abraço, né? Quando nós abraçamos alguém a quem amamos, gostamos, respeitamos, admiramos, é tudo de especial, não é? Eu acho que é. Eu sinto isso, sabe? Ei, Maristela, tudo bem? Um abraço para você. Nossa, quantos anos, quanto tempo. Um abraço pro Pedro. Ei, Carmencita, tudo bem? Então, o toque mais especial que nós perdemos, como eu tinha dito, né, nos dias de hoje, é o abraço. Quando nós abraçamos, né? Quando uma mãe toca o seu filho pela primeira vez, em seguida ao parto, acontece todo esse toque de Midas, né? Os dois se ligam pela vida inteira. Eu quero aqui criar uma relação entre tocar as pessoas com o tema da tarde, sintonia, né? Nós criamos uma sintonia com a pessoa em que tocamos, que abraçamos e que amamos. Isso não é verdade? Vamos pensar só um pouquinho sobre isso, né? Quando nós permitimos, vamos esquecer a ideia da pandemia, né? Vamos esquecer a ideia de que nós atualmente não podemos fazer isso, pelos cuidados necessários conosco e com a outra pessoa, né? O que acontece? Quando nós abraçamos, nós criamos uma sintonia, porque nasce, né, de um amor, de um respeito, como nós dissemos, né? Nasce de um nasce de um sentimento profundo, porque nós só abraçamos aqueles que normalmente nós gostamos. Não se toca somente com as mãos, né? Nós tocamos com os nossos olhares, nós tocamos com as nossas emoções, nós tocamos com as nossas palavras e nossos pensamentos. Atrás de um abraço tem um grande significado. E esse grande significado que nós vamos dizer hoje, que seria o toque de Midas. Quando nós abraçamos alguém com um olhar, quando nós abraçamos alguém com um sentimento de amor, mas também quando nós abraçamos alguém e esse sentimento não é bom. Então, tudo isso que nós falamos, nós criamos sintonia. Quando alguém nos faz mal, né, ou nós fazemos um mal a outra pessoa, também estamos tocando essa pessoa, só que de forma negativa, né? Quando nós criamos laços de afeto, que nesse caso não são nada bons, só que é um afeto negativo, né? Não é só porque a palavra afeto existe que nós vamos dizer que seja um afeto bom. Pode existir um afeto negativo, como a Isabel está falando aqui agora. E tocar com o coração? Quantas pessoas não nos tocam com o coração? Quantas pessoas não nos tocam com um sorriso? Quantas pessoas não nos tocam com um bom dia, uma boa tarde, né? Como a Isabel faz todo dia, assim, bom dia, vida, né? É assim que tem que ser. Então, criar laços, nós temos que ter cuidado com o que nós estamos fazendo, com que forma nós estamos fazendo. Eu estou sentindo a presença aqui de pessoas que eu não vejo há muito tempo. Ei, Madá, tudo bem? Alessandra, tudo bem? Lana, boa tarde. Ei, Alessandra, quanto tempo, menina? Que bom te ver, né? Fico feliz da sua presença aqui. Muito obrigado. Então, eu fiquei a meditar sobre isso, sabe? Sobre o quão é importante esse toque. E nessa imaginação, né? Eu pensei assim, imagina um dia
Jesus olhando para mim e dizendo para mim assim: vem cá, me dá um abraço. E por que não, né? Imaginar coisas boas faz com que elas se realizem. Se o desejo for acompanhado de muito trabalho, esforço e determinação. Assim, para terminar, no Eclesiastes, falando sobre o abraço, diz que há um tempo de abraçar e um tempo de afastar-se do abraço. Prevendo, quem sabe, até nos dias de hoje, né? Tem até a forma, né, Rosa, de se tocar com o silêncio na hora certa. Até com um olhar de bravio, né? Meu pai me tocava quando olhava com raiva para mim, eu já sabia que eu ia, né? Existe também essa forma. Abraço é sintonia também. Então, é este o assunto que nós vamos começar. E nós vamos trabalhar num livro só. Um livro. Esse livro é o livro Roteiro, né? Do Chico Xavier. Ele foi escrito em 1952, se eu não me engano. E ele é um dos bons, dos excelentes livros escritos por Emmanuel. Né? E que, se vocês puderem ter a oportunidade de estudar o livro Roteiro, esse nosso encontro é baseado todo nele. Tudo que nós falamos, inclusive esse toque de Midas, que eu falei com vocês aqui. Abraço é sintonia também. Mereçamos ser abraçados por Jesus, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Diz o nosso irmão Jacobson Trovão que quando nós começamos a estudar sobre sintonia, nós começamos a estudar sobre a vida mental. Porque a vida mental é que nos torna médiums. E é muito importante, nós estamos falando para um monte de médiums aqui agora, né? Nós estamos falando para pessoas que já incorporaram, que já psicografaram, né? Nós estamos falando para pessoas que têm como passe, como seu trabalho dentro da casa espírita. Nós estamos falando para pessoas que às vezes não trabalharam em centros espíritas, mas têm a sua intuição fortalecida pelo amor que trabalham dentro de si mesmos, pelo conhecimento que buscam, né? Então, nós estamos falando de sintonizar. Mas sintonizar com quem, né? Porque qualquer tipo de sintonia alcançará alguém. Qualquer tipo de sintonia nós vamos lançar, né, um pensamento. Ou eu posso sintonizar com o alto, ou eu posso sintonizar no mesmo campo que eu, ou eu posso sintonizar com energias inferiores às minhas. Qual tipo de sintonia nós estamos buscando? É muito importante, num trabalho de médium, nós nos perguntarmos que tipo de sintonia nós estamos buscando. Porque sintonia significa, né, afinidade. Com quem nós estamos nos afinizando? Mas eu estou adiantando muito a palestra. Vamos voltar um pouquinho o filme e vamos começar. Mediunidade e sintonia. Quem nunca se perguntou os porquês da vida, né? Por que o destino me levou a tal coisa ou a tal momento? Por que essa dor chegou tão de repente? Por que está acontecendo isso agora no mundo inteiro? Nós somos cheios de porquês, né? Nós somos cheios de o que está acontecendo. Através do Espiritismo, nós vamos descobrindo o pensamento, né? O pensamento está atrás de todos esses porquês. Antes, ele era muito ignorado, né? Não se entendia o pensamento como se entende hoje. E nos séculos que passaram, 19 e 20, quando o pensamento começou a ser estudado como forma de energia, ou então forma de
é, é, de levar algo a alguém. Roberto, boa tarde para você, querido. Quanto tempo? Também um abraço para você, viu? Através, então, quem imaginaria, aliás, é, o pensamento era um assunto pessoal, né? Jamais imaginaríamos que o simples pensar leva a todo um ambiente ao equilíbrio ou ao desequilíbrio. Quem imaginaria que um dia ouviríamos assim, cuidado com o que você pensa, porque ele pode se tornar realidade. Ou então, você é responsável não só pelo que você fala, mas também pelo que você pensa. Só o Espiritismo nos levaria a esse pensar, a esse despertar, sabe? Se o homem antigamente caminhava rumo somente ao corpo e seus segredos, hoje nós somos levados a caminhar rumo ao pensamento. Desafios hoje da psicologia e da psiquiatria, sabe? Que também enfrentam outro enigma, a existência e a pré-existência do espírito, ainda não compreendido pela ciência moderna. Ainda um vasto oceano a ser preenchido, sabe? Existe todo um mundo desconhecido por grande número de pessoas e suas ligações são tão pouco entendidas, inclusive por médiums, sabe? Se nós estamos numa casa espírita e nós estamos vendo todo um processo acontecer numa mesa de desobsessão, num grupo de médiums incorporando, num grupo de médiums com a psicografia, num grupo de médiums com o passe sendo feito e sendo dado a irmãos, o que nós imaginamos ali? Nós imaginamos pessoas, mas muitas vezes nós esquecemos que atrás daquelas pessoas existe todo um mundo à volta daquilo que muito antes daquilo estar acontecendo, já aconteceu. Todo um preparo do lado espiritual, todo um preparo que nós não imaginamos, que o simples, por exemplo, pensar que eu na minha casa, me desequilibro com a minha esposa, nós brigamos, eu saio do centro de casa e vou trabalhar no centro espírita com essa energia, só o simples conversa que eu tive com a minha esposa, que me desequilibrou, vai afetar todo um trabalho realizado dentro da casa espírita. Então, essas ligações ainda são muito pouco entendidas, porque senão nós prestaríamos mais atenção ao que se passa no nosso lado mental. O poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias das nossas experiências isoladas ou coletivas, encarnados ou desencarnados. Quer dizer, o poder mental meu aqui em casa, ele vai influenciar não só aqui em casa, como todas as pessoas ao nosso redor, e inclusive se eu saio daqui e vou para o centro espírita, eu levo todo esse poder mental, equilibrado ou desequilibrado, para uma casa espírita. Então, se nós estamos conversando sobre mediunidade e sintonia, ou sobre sintonia e espiritualidade, nós temos que saber que o principal foco de energia, a principal fonte que nasce todo esse trabalho, é o que passa, o que se corre dentro da nossa cabeça, trabalhando. E se eu sinto que essa usina que produz pensamentos, ela está desequilibrada, eu tenho que buscar o equilíbrio antes de iniciar os trabalhos que eu tenho de ter dentro da casa espírita. Tanto que nossas experiências isoladas é comigo e coletivas, que as pessoas ao nosso redor, encarnados, eu, e desencarnados, as pessoas que trabalham comigo. A mente é fonte viva de energias criadoras. Dessa fonte vêm os pensamentos. E pensamentos têm cor, pensamentos têm cheiro, pensamentos têm forma e pensamentos têm peso. Cor, cheiro, forma e peso. Então imagina que ao momento em que eu estou pensando, o meu pensamento tem um cheiro, o meu pensamento tem uma cor, o meu pensamento tem uma forma, e o meu pensamento tem um peso atômico. E esse peso vai fazer com que ele desça se for ruim, ou ele suba se for bom.
porque o peso atômico conta. Dessa fonte que nós buscamos, né, Emmanuel compara o mundo mental a um castelo, né? Um castelo com diversos andares. Então eu tenho aqui um castelo enorme com diversos andares, né? Com diversas faixas vibratórias. E cada um de nós moramos em algum determinado andar deste. Então nós temos misturados dentro desse castelo múltiplos pensamentos. Então nós temos pessoas pensando o bem, nós temos pessoas pensando o mal, nós temos pessoas pensando o frutífero, nós temos pessoas pensando o infrutífero, nós temos pessoas pensando a saúde, nós temos pessoas pensando a doença. Nós temos pessoas pensando a vingança, nós temos pessoas pensando o amor, nós temos pessoas sintonizadas na paz, nós temos pessoas sintonizadas na guerra, nós temos pessoas que alimentam o lobo bom, nós temos pessoas que alimentam o lobo mau, nós temos pessoas que procuram causas positivas para qualquer momento em sua vida, nós temos pessoas pensando a parte pessimista da vida, levando para baixo qualquer tipo de esperança e fé. Nesse castelo, montado, cheio de andares, nós vivemos neles. Qual o andar que nós vivemos? Quais as pessoas que estão conosco? Quais as pessoas estão no andar de cima, em que eu preciso pegar auxílio? Quais as pessoas que estão no andar de baixo, nos andares de baixo, as quais eu posso auxiliar? Tudo isso conta como mediunidade e sintonia. Porque dentro de uma casa espírita, muitos virão para auxiliar, muitos virão para serem auxiliados. E temos nós, médiuns, que somos a ponte entre esse auxílio divino e esse auxílio vai chegar segundo aquilo que nós estamos sintonizando. Então, esse castelo, ele é habitado por seres humanos, encarnados ou desencarnados, em diversas faixas vibratórias, né? Produzindo intensamente pensamentos múltiplos. Alguns pensamentos se combinam, outros pensamentos se repelem, e outros pensamentos se neutralizam, né? Conforme o tipo de pensamentos, nós emitimos raios de energia, né? Então, imagine, eu pensei, no momento em que eu pensei, eu emiti um raio de energia, né? Vocês estão me ouvindo? Eu só quero saber se vocês estão me ouvindo. Diz um sim aí, por favor, porque deu uma congelada aqui. Então, conforme o tipo, nós emitimos raios, né, de energias que alimentam ou deprimem, que sublimam ou arruinam, que integram ou desintegram, né? Então, assim, saem do campo das causas para o campo dos efeitos ou do campo das consequências. Eu vou escrever um negócio aqui. Eu queria dizer novamente que o campo de comentários sumiu. Certo? E eu estou sem saber o que está acontecendo. Então, eu estou trabalhando às cegas. Vocês me perdoem, mas eu vou continuar. Mas aos irmãos que administram o grupo do núcleo,
por favor, evitem mexer na hora, na página do núcleo, porque isso atrapalha toda uma palestra, todo um encontro. Já é a segunda vez seguida que isso acontece, terceira vez que acontece em pouco tempo. Então, vamos continuar. Assim saem do campo das causas para o campo dos efeitos, né? Das consequências. Emmanuel diz, quando nós imaginamos, nós criamos alguma coisa, né? Quando nós imaginamos, nós criamos vida, vitalidade, nós criamos energia, nós criamos movimento. Por isso é que eu falei lá atrás, né? Eu imaginei Jesus vindo e dizendo para mim, vem cá, me dá um abraço. Né? Então, a própria imaginação que eu tive criou vitalidade, criou energia e forças vão se movimentar para que isso aconteça. Né? Então, pensem, não é porque Jesus precisa do meu abraço. Sou eu quem preciso do abraço de Jesus, mais do que qualquer coisa. Então, quando nós imaginamos, nós criamos vida para essa imaginação. Nós criamos energia para essa imaginação. Nós criamos movimento para essa imaginação. E aí continua Emmanuel no texto do roteiro. Se formos usar a imaginação, que seja então do idealismo operante, da fé construtiva e do sonho que age. Prestem bem atenção. Operar, construir e agir é fazer algo. De quê? Daquilo que nós pensamos, que vem através do idealismo, da fé e do sonho. Todas as vezes que nós sonhamos, que nós buscamos a fé, ou que nós idealizamos algo, que nós saiamos desse campo só da imaginação para que ela seja operante, construtiva e atuante. Muito bem. Quem mais pensa dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais boas ou más. Então, assim o pensamento reto e a ação enobrecedora, diz Emmanuel, nos tornam preciosos canais de energia divina que vem da fonte criadora universal. Então, para que nós atuemos com uma mediunidade positiva e atuante, devemos ter e andar com um pensamento reto, nos ensinamentos de Jesus, naquilo que diz, né, o conteúdo dos livros dos médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, de toda a literatura, né, fornecida pelos médiuns, Chico, Divaldo, por exemplo, né, e a ação. Por que adianta a fé se ela não tem obra? Como diz Tiago, a fé sem obra é morta. Então, essa energia divina somente vem àqueles que exercem dedicação ao serviço da santificação. Então, essa oportunidade que nós temos de trabalhar na mediunidade santifica, mas atrás de todo santo existe um trabalho secular de sacrifício. Não se vira santo simplesmente porque se decide ser santo. Se decide porque o santo decidiu um dia ter o pensamento único, reto, nos ensinamentos do Cristo. E a ação que ele pratica é sempre nobre. Muito bem. Ela vem a todos, né? Essa energia vem a todos, mas somente aqueles receptivos, atuantes no pensamento reto e na ação enobrecedora, se tornam aptos a receber desse líquido precioso. Né? Então,
Na questão de sintonia, nós lemos também afinidade. É o capítulo, nós vamos trabalhar 3 capítulos do livro Roteiro. O primeiro é na atitude mental. O segundo é afinidade e o terceiro é mediunidade. E são capítulos sequenciados no livro Roteiro. Então nós estamos fazendo o que ele está escrevendo. Nós estamos sintetizando e explicando tudo o que esses 3 capítulos falam, né? Onde nós lemos sintonia, nós vamos ler também chamado afinidade. E se vocês quiserem, nós podemos também chamar como simpatia, como diz o livro dos médiuns, né? Na questão de sintonia, nós lemos afinidade ou simpatia. Quando nós dizemos, eu criei uma simpatia com fulano, ou ciclano, ou beltrano, ou eu criei uma sintonia, eu criei uma afinidade, nesse entendimento sobre mediunidade, nós estamos falando da mesma coisa, né? Diz Emmanuel que o homem permanece envolto num largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. O que foi o que Paulo disse quando diz assim: nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Muito similar a este ensinamento com o do Emmanuel, porque fica pensando, há espíritos em toda parte. Há espíritos agora, neste momento aqui comigo, há espíritos com vocês nos seus lares, querendo o seu bem, querendo sua paz, se encontrarem em você sintonia de paz, sintonia de amor, sintonia de entendimento, sintonia de respeito, sintonia de generosidade, porque nós escolhemos a sintonia, aquilo que vai andar. Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Nós aprendemos isso no Espiritismo. E aí, eu mais uma vez, ouvindo falar isso, houve uma oportunidade de eu meditar, sobre esse tema essa semana. E uma delas diz assim: há espíritos que se alimentam do ar que respiram, né? E eu perguntei para mim mesmo, e ainda não recebi a resposta nem positiva nem negativa de mim mesmo, porque talvez eu não esteja sintonizado, brincadeira, não estou mesmo. Haveriam os espíritos que se alimentariam dos seus próprios pensamentos de luz, né? Porque se o pensamento me dá força ou me deixa fraco, se o pensamento me alimenta, ele pode ser alimento principal na vida dos espíritos superiores, né? Que, por exemplo, há espíritos no nosso lar que ensinaram André Luiz que o alimento ele pode adquirir no próprio respirar, né? Oxigênio, nitrogênio, né? Então há espíritos de superiores que devem se alimentar com outro tipo de alimento, né? Da luz, né? Que vem a eles, do sol, por exemplo. O sol hoje tão importante em nossas vidas para nos dar a vitamina que necessitamos para a Covid, né? Que nos dá o fortalecimento, pelo menos assim, que nos dá a oportunidade de melhorar a nossa prevenção contra esse vírus, né? Há irmãos também que devem se alimentar do pensamento de luz, né? Eu só imagino. Isso aqui eu só estou divagando, não estou pensando, não. Todos nós somos esponjas vivas e absorvemos a influência das pessoas ao nosso redor e vice-versa. Pessoas ao nosso redor se absorvem a nossa influência. Então é um constante ir e vir, né? Que nos sustenta de energias mentais, igual um rádio que recebe todas as ondas de frequência e nós escolhemos a qual que nós vamos receber, né? Então, nós costumamos ouvir qual rádio? Esses dias tinha uma pessoa fazendo uma obra aqui, ele estava com um rádio, né? Ele estava ouvindo 92,9 Rádio Liberdade, né? Aí ele perguntou: você gosta dessas músicas? Eu falei assim: não gosto não. Eu prefiro as músicas da 94,9 Alvorada. Aí ele disse assim para mim: eu não gosto da Alvorada não, essas músicas não são para mim não.
Aí eu não respondi nada, eu ri só, mas eu disse, eu não gosto dessas músicas não, essas músicas não são para mim não. Muitos aqui gostam da Rádio Liberdade, muitos aqui gostam da Rádio Alvorada, e isso não vai nos fazer pessoas piores ou melhores. É simplesmente questão de sintonia, né? Então não estou dizendo que a minha é melhor e que as suas é melhor. Eu estou dizendo que nós sintonizamos o tempo todo, né? Então, nós sintonizamos o tempo todo aquilo que nós mais gostamos, aquilo que nós mais nos afinizamos. Então, ao mesmo tempo que nós sintonizamos, nós emitimos sintonia também para outras rádios. Então, aquilo que eu digo para Rosa, aquilo que eu digo para Fabiola, aquilo que eu digo para Fabrícia, aquilo que eu digo pro Mendes, é aquilo que eu recebo também de todas as direções. Porque nós somos antenas sintonizadas o tempo todo, integral, tanto para o bem quanto para o mal. E é importante que nós frisemos essa frase, tanto para o bem quanto para o mal. Porque tanto o bem como o mal pertencem a esse planeta de provas e expiações. E estamos em constante luta para priorizarmos o bem em detrimento do mal, se assim nós quisermos. Ou então deixarmos que o mal penetre em nós, esquecendo o bem, que a espiritualidade superior vem nos ajudar. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Então, a mente, ela trabalha visando sempre o alto. Nós ingerimos pensamentos. Aí nós entendemos, olha para você ver, isso Emmanuel disse no livro. Nós ingerimos pensamento, o que veio nascer daquela meditação. Será que espíritos superiores se alimentam do pensamento no bem? Né? Ingerimos pensamentos a cada instante, e com isso, e por isso, demonstramos através da nossa aura as forças que acalentamos em nós mesmos. A nossa aura mostra o que nós estamos nos alimentando, do que nós estamos nos alimentando. Emmanuel novamente alerta: busque os conhecimentos mais altos e exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior. Senão, quem vence é o meio em que nós vivemos e não nós. Então, eu vou dar um exemplo para vocês da frase da semana passada. Né? Aquela frase que nós iniciamos nosso encontro da semana passada, dizendo assim, uma frase que me deixou preocupado, que foi dita assim: não é possível que você se encontre dessa maneira, vendo o que está acontecendo. Não é possível que você não fique triste, não é possível que você não fique desesperado, não é possível que você não fique chorando. Não é possível. Então, frases que o meio emite para nós, tentando nos impor tristeza e desespero. E nós podemos sintonizar nessa faixa. Aí eu capto essa coisa e falo, realmente, não é possível, né, que eu não vou ficar triste. Então, já que é para ficar triste, deixa eu ficar triste. Não é possível que nós, nessa atual faixa de conhecimento que nós temos, na leitura que nós temos, na oportunidade nessa vida que nós temos, nós já não ainda caiamos nessa armadilha. Normal, porque o meio vai tentar nos impor aquilo que o meio, em maior parte, tem nas suas cabeças. Porque nós estamos numa faixa vibratória múltipla, de múltiplos irmãos trabalhando tanto na faixa de luz quanto na faixa de trevas. E nós escolhemos qual desses andares nós queremos ficar. Então Emmanuel diz, repetindo, busque conhecimentos mais altos, exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior. Senão quem vence é o meio em que nós vivemos, e não nós. E Cristo diz, eu venci o mundo. Então ele se sobrepôs ao meio que ele estava vivendo. Naquela frase da semana, então tá, se você não buscar elevados conhecimentos e vontade firme no caminho do bem, fatalmente, de uma hora para outra, poderá ser surpreendido também
acreditando e assimilando com um pensamento negativo. E poderemos adoecer tanto o corpo quanto a alma. Isso se chama afinidade. Lembra de uma frase que foi dita assim: nossa, eu tenho uma afinidade tão grande com aquela pessoa, né? Então, nós devemos lembrar: conversações alimentam conversações, pensamentos ampliam pensamentos. Segundo Emmanuel, demoramos-nos com quem se afiniza conosco. Falamos sempre, ou sempre agimos pelo grupo de espírito a que nos ligamos. E se nós nos ligamos ao bem, nós agimos pelo grupo a que nos afinizamos. Se nós nos ligamos ao mal, nós agimos segundo o grupo a que nos afinizamos. Nossa inspiração está filiada ao conjunto dos que sentem como nós. Então, o andar que nós estamos, ele é feito das pessoas que pensam como nós, que sentem como nós, né? E na qual a nossa da fonte onde nós bebemos a água. Então vamos continuar, né? Nós somos obsidiados por amigos. Somos obsidiados por amigos, desencarnados ou não. Eu fiquei pensando, né? Toda obsessão nasce da traição de um amigo com outro amigo, de um irmão com outro irmão, de um marido com uma mulher. Então, antes havia amor e hoje há desamor. Então, somos obsidiados por aqueles que foram nossos amigos, desencarnados ou não. E somos auxiliados por benfeitores em qualquer plano da vida, conforme nossa condição mental. Equilíbrio mental, por favor. Nessa fase mais difícil, precisamos ter equilíbrio mental. Sobre sintonia e afinidade, termina Emmanuel dizendo: servir é elevar-se, aprender é conquistar nossos novos horizontes, amar é engrandecer-se. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando, nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa. Entramos assim em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Se nós desejamos entrar em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa, nós devemos, sim, aprender a servir, procurando novos horizontes, aprendendo a amar para nos engrandecer. E aqui eu falo entrar em contato, porque entrar em contato é uma das faces da mediunidade, né? Se os ufólogos soubessem, quando dizem assim, tentaremos entrar em contato com os alienígenas, né? Que nós já estamos em contato com seres de outras dimensões há milênios, já pensou que seria? Como é que seria maravilhoso? Eles não precisariam procurar fora o que já tem aqui dentro. Só que eles têm que mudar a faixa de dimensão, né? Mediunidade não é significado de espiritismo, nós temos que entender isso. É fator físico-mental inerente a todos os seres humanos. Todos nós somos médiums de uma forma ou de outra. E ela é uma faculdade física mental que em alguns está mais aflorada e que tem outros menos aflorada, né? Tanto quanto, e é importante, aqui entra o toque de Midas, né? Emmanuel diz assim no livro Roteiro: tanto quanto o tato é o alicerce inicial de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais. Lembrem, por que Midas mudou? Midas mudou porque ele já não podia mais tocar a filha. E a filha, quando o tocou, transformou-se em ouro. E ele, desesperado, viu que aquilo que ele mais gostava, que era o ouro, tinha levado ele à ruína, à perda do amor da vida dele, da filha dele. Pelo amor da filha dele, no toque que ele deixou de dar à filha dele, na filha dele,
ele falou: eu não me interesso mais pelo ouro, eu não quero mais o ouro, o importante para mim é o amor que eu tenho pela minha filha. E é tão importante, tira de mim o poder do toque. E o deus Dionísio foi e tirou o toque, e ele pôde novamente abraçar a filha dele. Ele pôde novamente buscar o tato, que é o que Emmanuel diz? O tato, que é o alicerce inicial de todos os sentidos. Deixou de haver ganância e passou a ser o amor. E ali é representado o amor quando ele fala, ele dá o banho na filha dele e a abraça novamente, dizendo: o amor é mais importante do que qualquer coisa, do que o ouro que eu tinha e não podia ter o amor da minha filha. Então é por isso mesmo que todas as inteligências nesse mundo são médiums de forças invisíveis que operam no setor da atividade regular em que nos colocamos. Lembro aqui que falamos sobre, né? Tá, tudo bem, falamos já. Nós já estamos terminando, mas ainda faltam alguns minutos. Saibamos, então, que existem entidades angelicais, existem entidades humanas e subhumanas agindo agora em todo o planeta Terra, entrando em contato conosco. Somos vaso e todo vaso recebe algum líquido, algum conteúdo. Que conteúdo colocamos dentro de nós? Mediunidade é sintonia, mediunidade é afinidade. Mediunidade não é só de lá para cá. Mediunidade é de cá para lá também, né? Então, nós vamos terminar o nosso encontro com a leitura do Livro dos Médiuns, item 227. Peguem aí, quem tem o Livro dos Médiuns, leitura número 227, que dá um belo recado aos médiuns que trabalham em qualquer casa espírita, né? Antes, uma observação para o que está escrito. André Luiz, antes de incorporar em Chico Xavier, frequentou 700 vezes, 700 sessões do Chico Xavier para se afinizar com a energia de Chico Xavier. Se Chico Xavier fazia 2 sessões semanais, André Luiz foi lá um ano inteiro, 2 vezes. Ficou próximo, se afinizando com o Chico Xavier. Para que Chico Xavier e ele, no dia que André Luiz começasse a escrever Nosso Lar, eles fossem espíritos afins, simpáticos. A espiritualidade tirou Chico Xavier do corpo dele, levou ele ao Nosso Lar e apresentou: Chico, aqui é Nosso Lar. Sobre o livro Nosso Lar é o que André Luiz vai escrever. Você já conhece o médium, você conhece a cidade. Então comece a escrever Nosso Lar. Depois de 700 sessões foi que André Luiz começou a escrever. Nós às vezes somos tão precipitados, às vezes queremos que as entidades venham para nós dizendo e falando coisas, mas eles têm que se afinizar. E nós também temos que nos afinizar com eles. Eles têm que se buscar a gente, e nós também temos que buscá-los. Se nós queremos, né, se nós queremos comunicações equilibradas, nós temos que ser equilibrados. Se nós queremos comunicações de luz, nós temos que dar também oportunidade para que essa fonte de luz saia de nossos corações. Então escreve Allan Kardec: se um médium, de um ponto de vista da execução, não passa de instrumento, quer dizer, o médium é instrumento físico, sim, exerce todavia influência muito grande sobre o aspecto moral, aspecto muito grande moral, pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium, ao André Luiz aí. Essa identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia. Então André Luiz teve que criar simpatia com Chico. E se assim é lícito dizer-se afinidade. Chico Xavier e André Luiz criaram a afinidade.
A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão. O Chico também tinha que trabalhar esse espírito André Luiz que se aproximava dele. Ou ele criava simpatia ou criava repúdio, né? Conforme o grau de semelhança existente entre eles. Aí ele diz, ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Os espíritos que vão se comunicar conosco têm afinidade conosco, e para isso foi criado um vínculo, e esse vínculo será bom se nosso vínculo for bom, se nossa procura for boa, e será ruim se nossa procura for má, se nosso trabalho for mau. Se o médium é vicioso, em torno dele se vêm agrupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. As qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são: os espíritos são atraídos por essas qualidades: bondade, benevolência, simplicidade do coração, amor ao próximo, desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que afastam os bons espíritos de nós são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. É esse o trabalho de meditação que nós somos convidados a fazer para verificar. Ah, mas eu não sou médium de incorporação. E daí, se você não é médium de incorporação, a mediunidade não é exercida só dentro do centro espírita, não se enganem. A mediunidade, ela acontece em todos os lugares. Quando um filho da gente se machuca, e esse exemplo eu uso sempre nas minhas palestras, quando elas eram presenciais, quando um filho da gente se machuca e chega com o joelho ralado e vem ela chorar para a mãe e diz: mãe, 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 meu joelho machucou. Qual é o primeiro ato da mãe, normalmente? Né? É soprar o machucado. Mediunidade de sopro. Está sendo exercida dentro da casa. Né? Abraçar. Né? Uma pessoa que acaba de perder um ente querido. Uma palavra de conforto. Uma palavra de equilíbrio. Uma palavra de paz. Uma palavra de amor. Uma palavra de compreensão, dizendo: eu te compreendo, meu irmão. Eu te entendo. E sei a dor que você está passando. Tudo isso é mediunidade. Porque atrairá para nós, segundo as nossas intenções, os bons espíritos que desejam de todos nós que nós sejamos, né, agraciados com a luz que vem da fonte, que nos alimenta e alimenta a todos nós. Que nós agradecemos neste momento a toda a espiritualidade superior que esteve junto conosco e pedimos que as energias que aqui nos foram transmitidas aos nossos corações e nossas mentes sejam distribuídas também aos nossos familiares, aos nossos amigos, aquelas pessoas necessitadas que se encontram nesse momento nas UTIs, nas enfermarias, nas filas esperando atendimento, nas ruas esperando o alimento do corpo e do espírito. O seu amor é infinito, Senhor, e onde tiver a oportunidade que nós possamos te ajudar, sendo um desses que leva o alento, a paz ou o alimento, sejamos nós. Que a fonte que vem o seu amor e é inesgotável nos alimente e nos leve a alimentar aqueles que se aproximarem de nós. Muito obrigado, nós agradecemos pela oportunidade. Boa tarde, fiquem com Deus. E eu sinto muito, novamente, porque eu não pude trabalhar os comentários, né? E nós vamos, mesmo assim,
acreditar que tudo correu bem, porque certamente correu bem. Que assim seja.